Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao N8N. Neste vídeo, nós vamos mergulhar em um conceito extremamente importante quando se trabalha com automação de fluxos de trabalho, a filtragem condicional de dados, usando o NoIF em conjunto com a lógica AND-OR. Se você já trabalhou com listas de e-mails, leads, cadastros ou qualquer outro tipo de banco de dados de usuários, sabe que nem sempre as informações estão padronizadas da forma que você gostaria. Muitas vezes, aparecem endereços de e-mail pessoais, como Gmail ou Hotmail, em contextos onde o ideal seria capturar e-mails profissionais. Essa distinção pode parecer simples, mas faz toda a diferença em uma automação bem estruturada. Por exemplo, se você está enviando uma proposta de negócios, talvez não seja interessante disparar esse e-mail para um endereço do Gmail. Isso pode indicar que o contato não é de uma empresa ou que não é a melhor pessoa para aquela negociação. Ao contrário, e-mails que terminam em domínios como @empresa.com, @universidade.edu ou @startup.io geralmente representam contatos mais profissionais, mais qualificados para certas ações dentro do fluxo de trabalho. É exatamente aqui que entra a lógica condicional dentro do N8N. Etapa 1. Excluindo Gmail. O primeiro passo é aprender a excluir endereços do Gmail. No NoIF, podemos configurar a condição não contém gmail.com. Isso significa que qualquer endereço de e-mail que tenha @gmail.com será automaticamente filtrado para fora do ramo que estamos construindo. Isso é muito útil em bases de leads que misturam e-mails pessoais e profissionais, porque rapidamente conseguimos limpar uma grande parte dos registros. Etapa 2. Excluindo Hotmail. Mas, claro, não podemos parar apenas no Gmail. Muitas pessoas ainda utilizam Hotmail, e até mesmo Outlook.com funciona de forma semelhante. Por isso, criamos mais uma condição. Não contém hotmail.com. Agora surge uma dúvida. Se temos duas condições diferentes, como combinamos essas condições no N8N? Etapa 3. A diferença entre OR e AND. Esse é um ponto-chave da aula de hoje. Vamos entender a diferença. OR, ou, a condição será atendida se qualquer uma das regras for verdadeira. Exemplo. Um e-mail que não contenha Gmail ou não contenha Hotmail já passa no filtro. Isso cria uma brecha perigosa, porque o endereço joão@hotmail.com não contém Gmail, então ele seria aceito, mesmo sendo Hotmail. AND é, a condição só será atendida se todas as regras forem verdadeiras ao mesmo tempo. Exemplo, o e-mail precisa não conter Gmail e também não conter Hotmail. Dessa forma, eliminamos de verdade os dois tipos de e-mail pessoais ao mesmo tempo. Portanto, para garantir que a filtragem funcione de forma correta e que apenas os endereços realmente profissionais passem, devemos usar o AND. Etapa 4. Exemplo prático com uma lista de e-mails. Vamos imaginar que temos uma lista com 8 endereços diferentes. maria@gmail.com, joão@hotmail.com, pedro@empresa.com, ana@universidade.edu, carlos@gmail.com, sofia@startup.io, bruno@yahoo.com, clara@ong.org. Agora aplicamos o nosso filtro. Não contém Gmail e não contém Hotmail. O resultado é o seguinte. pedro@empresa.com passa, profissional. ana@universidade.edu passa, institucional. sofia@startup.io passa, startup. clara@ong.org passa, organização. Já os contatos maria@gmail.com, joão@hotmail.com, carlos@gmail.com e bruno@yahoo.com ficam de fora, porque não atendem às condições. Assim conseguimos separar, de forma muito simples, os contatos realmente úteis para o nosso fluxo de negócios. Etapa 5. Visualizando os ramos no N8N. Quando rodamos esse fluxo no N8N, conseguimos visualizar claramente o que acontece. Cada item que passa pela condição é direcionado para o ramo true. Cada item que não cumpre as regras é direcionado para o ramo false. Essa divisão é poderosa, porque você pode criar caminhos totalmente diferentes dentro do seu fluxo. Por exemplo, no ramo true, você envia uma mensagem personalizada, talvez até com mais detalhes técnicos ou uma proposta comercial. No ramo false, você pode salvar esses contatos em uma lista separada, enviar uma mensagem mais genérica, ou até mesmo descartar esses dados, se não forem úteis para o seu objetivo. Etapa 6. Multiplicando condições. Mas e se quisermos excluir não só Gmail e Hotmail, mas também Yahoo, Outlook, Bol, Terra e outros provedores gratuitos? Simples. Basta continuar adicionando condições no mesmo NoIF. A lógica seria assim.
Não contém Gmail. E não contém Hotmail. E não contém Yahoo. E não contém Outlook. Quanto mais condições adicionamos, mais refinado fica o filtro, permitindo que apenas endereços realmente profissionais passem para frente. Etapa 7. Diferença entre duplicar e dividir itens. Outro detalhe que muitas pessoas confundem é a diferença entre duplicar itens e dividir itens. Quando você simplesmente arrasta múltiplas saídas de um mesmo nó, está duplicando os dados. Isso significa que o mesmo item pode ir para 2 ou mais caminhos ao mesmo tempo. Já quando você cria condições dentro de um if, está dividindo os itens. Nesse caso, cada item segue apenas para um dos caminhos disponíveis. Essa diferença parece sutil, mas é fundamental quando planejamos automações mais complexas. Etapa 8. Aplicações no mundo real. Agora vamos pensar em algumas aplicações práticas desse tipo de lógica. Envio de propostas comerciais. Você pode configurar o fluxo para que somente e-mails corporativos recebam a proposta diretamente, enquanto os e-mails pessoais recebem uma mensagem mais curta, convidando a pessoa a fornecer um endereço profissional. Limpeza de bases de leads. Antes de importar os contatos para um CRM, você pode usar essa filtragem para eliminar domínios indesejados, garantindo uma base mais limpa e segmentada. Automação de inscrições em eventos. Imagine que você está organizando um evento corporativo. Ao aplicar esse filtro, você pode validar apenas inscrições feitas com e-mails de empresa, evitando cadastros falsos ou pouco relevantes. Segmentação em campanhas de marketing. A filtragem condicional também pode ser usada para segmentar campanhas, enviando materiais diferentes para domínios profissionais e pessoais. Etapa 9. Testando o fluxo na prática. Uma das grandes vantagens do N8N é a possibilidade de testar o fluxo em tempo real. Você consegue rodar o NoIF e visualizar imediatamente. Quantos itens foram para o ramo True? Quantos foram para o ramo False? Essa visibilidade torna o processo de ajuste muito mais fácil, porque você pode experimentar diferentes condições até encontrar o equilíbrio ideal. Conclusão. Neste vídeo, exploramos em profundidade o uso do NoIF no N8N para filtragem de e-mails. Aprendemos como excluir domínios específicos, como Gmail e Hotmail. A diferença entre a lógica AND e OR. Como dividir ou duplicar itens em diferentes ramos. E vimos vários exemplos práticos de aplicação no dia a dia. Esse é um conhecimento essencial para qualquer pessoa que queira construir fluxos de automação mais robustos, organizados e inteligentes. No próximo vídeo, vamos conhecer alguns nós adicionais que podem potencializar ainda mais os seus fluxos, e vamos continuar expandindo esse exemplo até chegar em um processo realmente completo. Muito obrigado por acompanhar esta aula, e nos vemos no próximo vídeo.